lá? Vamos lá. Então, conta pra gente de onde veio a ideia de juntar judeus para visitar o Lula, para dar um apoio? Então, a história começou não exatamente dos judeus, do Rabino, mas logo no começo, quando o Lula foi preso, o Leonardo Boff veio aqui para Curitiba, chegou lá e falou: quero visitar. Chegou, né? E a juíza, essa que é responsável pela execução da pena, a pena que o Lula foi condenado injustamente a 12 anos e não sei quanto lá, ela não deixou. O Leonardo Boff tem uma foto dele que é fantástica, né? Ele sentadinho ali do lado da guarita, lá pra dentro, com a bengalinha dele, com a cara de Papai Noel. E ele não conseguiu. Depois disso, então, eu não sei exatamente como foi, mas houve um debate com os advogados, com a Polícia Federal, com a juíza, e alguém localizou um negócio que chama Regras Mandela. E nas Regras Mandela, que são universais, tem o direito do prisioneiro, qualquer tipo de prisioneiro, seja como o Lula, que é um preso político, né? Seja outro presidiário, tem o direito à visita chamada de conforto espiritual, né? Então, foi estabelecido, levou acho que mais um mês para chegar nisso, foi estabelecido que às segundas-feiras teria 1 hora reservada para essa visita de conforto espiritual. E obviamente o primeiro foi Leonardo Boff, né? Claro. Ficou uma figura, né? Um ícone dessa história. Então começou, e eu assistindo assim em casa, vendo, né, que sempre está gravado no Facebook do Lula, né, no site dele, a gente vê quem veio e tal, então vejo assim, padre, bispo, freira, pai de santo, o monge, depois o monge Sato, depois veio a monja Cohen. E eu fiquei olhando e falei: pô, não vai ter um rabino aqui nessa história, né? E eu pensando com meus botões, e numa conversa com o Marco Aurélio, que aliás nem parou com a gente, que ele foi embora com a comitiva do Fernando Haddad, mas conversando com o Marco Aurélio, que foi da minha equipe lá no Instituto, então eu converso bastante com ele me contando, ele disse que ele se comunica com o Lula por bilhetes, né? E que o Lula mandou o bilhete fazer: cadê o rabino? Porque ele tem, assim, ele teve uma relação muito forte com a comunidade judaica, né? E assim, por exemplo, foi ele e o Eduardo Campos, numa conversa que eu estava com eles dois, que me falaram da sinagoga mais antiga das Américas, que é a sinagoga do Recife, né? Eu não sabia. Eu não sabia. Não. Eu falo para vocês que eu sou bastante desconectada do ponto de vista da religião. E então, aí o Lula é muito ligado por causa dessa Recife, dos pernambucanos. Eu fiquei um pouco impressionada como Eduardo Campos e o Lula consideram a sinagoga, no caso do Eduardo considerava, né, como sendo uma coisa deles, pernambucana, uma coisa, um patrimônio cultural, religioso deles também. Eu fiquei muito bem impressionada com isso, me sensibilizou bastante, mas isso foi outrora, né? Então, voltando, eu estava relatando isso porque para dizer que o Lula é muito ligado nesse elo da religiosidade judaica. E tem mais uma história que é interessante dele, né? Que ele teve em 1993, ele esteve em Israel, né? E ele foi em Yad Vashem, foi no Museu do Holocausto,
E lá tem aqueles nomes todos. E ele estava junto com... Estava o Graziano, que é teu amigo, né? O nosso amigo, Zé Graziano, e estava o Ded Grajev. E o Lula ficou tirando sarro do Ded, porque naqueles nomes tinha um monte de Silva e não tinha nenhum Grajev. Né? Aí ele falava assim, quem é que judeu aqui? Ele brincava muito, e também porque na trajetória dele acabou tendo Jacques Wagner, eu, André Singer, a Clara Scharf, várias pessoas, Paul Singer e outros, né, que muito próximos dele, né, e que traziam essa questão que está sempre presente, né? Para mim, por exemplo, o elo maior que eu tenho é com a questão do fascismo, do nazismo, né? Que a minha preocupação histórica é de não permitir que o fascismo se instale. Essa é a minha dor. Os meus avós paternos morreram queimados vivos numa sinagoga na cidade de Grigorai, na Polônia, e essa ferida, né, na família sempre me acompanhou. E, enfim, tem muita história. Se você deixar eu falando aqui, eu fico 5 horas, mas não é o caso, porque nós vamos embarcar todos, né? Então, voltando. Daí, cadê Rabino, não sei o quê. Eu fui procurar um rabino para conversar, mas antes disso, teve um episódio que, naquele culto interreligioso em memória da Dona Marisa, né, teve um rabino e ele foi assim, completamente esculhambado, escorraçado dentro da comunidade dele. E a coisa se estendeu um pouco por ele ter ido lá. Foi um cerco, uma censura, uma brutalidade assim inadmissível, né? A comunidade exigindo dele um depoimento de arrependimento, como na ditadura, lembra quando alguém não suportava mais a tortura, eles ofereciam a possibilidade do cara se arrepender e fazer um depoimento, assim, deprimente, né? Foi meio assim. Eu fui falar com outro rabino, que eu não vou dizer o nome, porque eu quero deixar ele preservado, assim como acho importante a gente preservar todos aqueles que demonstrarem alguma vontade e que se sentem cercados pela espantosa adesão que está tendo na comunidade judaica ao fascista, né? Eu conversei com outro e alguém me falou assim, Clara, tem um rabino que é brasileiro, que vive em Israel, certamente não viverá nenhuma pressão de ninguém, por que você não convida ele? Aí, através desse amigo, fizemos uma consulta. Eu até, se ele concordar, eu vou postar no nosso grupo, porque o Jaime, ele deu uma resposta curta, mas tão interessante, e ele termina dizendo que para um rabino, isso é um dever. Não, ou melhor, ele diz, não é uma escolha. Olha que interessante, quer dizer, e visitar uma pessoa que está numa missão do Lula é um dever, é uma mitzvah, né? Um dever. E eu achei tão emocionante, sério, quase chorei quando vi a resposta dele, muito simples, e a conclusão para um rabino, né? Isso não é uma escolha, não pode dizer não, né? Achei muito bacana. E aí então conversei com a Patrícia, que eu nunca tinha visto ela, só nas fotos das coisas do Rio, do grupo Articulação Judaica, mas não sei o que, né? Conversei com ela, incrível, achei uma irmã, né? Por telefone, as malucas, tem dia que a gente cada meia-noite a uma, mas esse aí, esse aquele. E eu falei para ela, ó, eu acho que a gente precisaria juntar umas 3 ou 4 pessoas para o rabino não chegar sozinho lá em Curitiba, né? Só para ele não chegar sozinho, não era nem para parecer que ele representa alguma coisa, não isso. Mas chega, desce do avião, vai lá e tal.
eu falei que precisava de umas 3 ou 4 pessoas. E a Patrícia, com aquele jeitão dela, ela falou assim, 3 ou 4 não, o minyan. E o minyan são as 10 pessoas necessárias para a celebração judaica, né? Eu falei, tá bom, então vamos lá. Quem você propõe? Quem você propõe? Quem você propõe? E como eu estou fora desse circuito da articulação judaica no Facebook e tudo, então eu fui pegando assim, vou fazer uma coisa bem heterogênea, né? E pegar os perfis mais variados possíveis, homens, mulheres, gente que está se incomodando com essa situação. E de repente foi crescendo aquilo, né? Tal falou com tal, aí tinha, eu anotava uma pessoa, depois eu esquecia, tá? Minha mesa tava uma loucura. E foi juntando e chegamos aí, de repente, falei, Patrícia, nós estamos com 18, Rai, né? Rai é vida em hebraico, né? 18, equivale ao número 18. Aí, poxa, interessante, então, né? Tá ficando bom esse negócio. Mas aí o tempo já estava correndo e as pessoas também não é fácil, tem umas mais de 10 pessoas que contribuíram um pouquinho com a vaquinha que não podiam vir, ou porque trabalham, ou porque o Samuel, nosso cineasta, ele fica completamente louco quando eu encosto a mão na mesa, que treme tudo, entende? Mas sabe o que é, Samuel? Que a gente já faz o making of e a entrevista tudo junto, entendeu? Então, basicamente foi isso. Foi bastante... Foi uma carga de trabalho muito grande, eu tinha outras coisas para fazer, tinha que fazer a vaquinha, nós pagamos a passagem do rabino, né, que era o mínimo que a gente podia fazer. Ele mora em kibbutz, né? Eu chegar pro cara e falar, não, você vem e vire-se, né? Então foi muito legal, muita gente contribuiu, bacana, né, Pedro? Foi muito bacana a tua contribuição, muito obrigada, muito legal. E de todos que um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho acolá, né? Saiu isso. Então essa é a história, é por onde, como foi formado. Basicamente a Irmandade Clara Patrícia, né, ela no Rio, eu em São Paulo, a gente nem se conhecia, e ficava até as tantas de madrugada, não, porque você me deu o telefone desse, não me deu, fez aquilo, não, porque, peraí Clara, peraí Patrícia, tá fazendo confusão, completamente loucas pelo evento, né, loucas para levar um conforto espiritual pro Lula. É isso, e aí... Vocês sabiam que o Rabino era... Eu fiquei muito impressionado com o Rabino, com as coisas que o Rabino falou. Você acha que essa é uma característica do Rabinato de Kibbutz em Israel? Ou vocês conheciam esse Rabino para saber que ele ia ter uma mensagem tão construtiva, tão positiva e tão inteligente? Ele é forte, né? Para quem não vive no Brasil, foi muito interessante tudo que ele falou. Eu fiquei absolutamente encantado. Não, eu não conhecia. A Patrícia conhece ele desde a tenra adolescência. Mas obviamente que eu fucei a internet e tal, e conversei bastante com ele. Aí ele me contou que ele esteve com Lula quando Lula esteve em Israel em 1993, né? Isso é bem legal. E eu achei muito importante isso, porque como todo mundo se sente melhor quando conhece um pouco, né? Ou sabe alguma coisa. E o Lula ainda mais. O Lula, quando tem um elo, assim, qualquer coisa que aconteceu, ele fica mais confortável. E como nós estamos falando de conforto, né? Conforto espiritual, conforto... Então eu escrevi pro Lula, né? Eu falei algumas coisas, não falei muita coisa, mas falei que ele é brasileiro, mora em kibbutz, fala português, o que é bom também, né? E que ele tinha estado com Lula nos dias que ele ficou quase uma semana o Lula em Israel. Ele conheceu
Ele foi recebido, gente, naquela época, 1993, o Lula foi recebido pela situação e pela oposição. Ele fica desesperado que eu boto o dedinho na mesa e treme a câmera dele. Então, e ele esteve em kibbutz, ele conheceu todos aqueles sistemas de irrigação, que na época era muito peculiar para Israel, hoje já é conhecido em qualquer lugar do mundo, e ele foi recebido como se fosse um chefe do Estado, não com as honras de chefe do Estado, mas dialogou com todas as autoridades do país, né? E ele também conhecia o Shimon Peres de alguma coisa da Internacional Socialista, que o Shimon Peres participava e o PT era convidado para eventos da Internacional Socialista, né? Então, isso eu sabia que ia dar um conforto muito grande para o Lula, a pessoa já ter estado juntos, né? E também, evidentemente, ele é de uma corrente que é o judaísmo humanista, né? Então, é claro que fica adequado para esse encontro, né? E também, as poucas vezes que eu falei com ele ao telefone e tal, ele falou coisas importantes. Como, por exemplo, aquela que ele disse, que eu até perguntei se ele podia escrever alguma coisinha, que ele disse que, não sei onde está escrito isso, mas a Patrícia diz que já está na Torá, que você nunca pode condenar alguém pelo que o outro falou, pelo que outra pessoa falou, que não é suficiente para condenar alguém. Então isso encaixa também nessa situação que a gente está, né? Que é o valor que está se dando, que o judiciário está dando para os delatores, uma parte do judiciário, né? Está dando para os delatores e não para os fatos e tal. E então é isso, você perguntou, eu acho que responde, né, para o que você perguntou. Agora, eu acho que ele acrescentou muito, ele ajudou muito o nosso grupo a ficar bastante coeso, porque ele falou coisas que nos tocam, ele foi genial. E realmente, o que você observou, que é a maneira como ele se expressou na saída, foi uma colocação muito forte, porque ela foi... primeiro que ele chegou caracterizando o Lula, não falou se está bem, se não está bem, se está triste, se não está triste, falou o Lula é muito forte. E é isso, o Lula tem uma força, né? É uma força, é gigante, né? Ele é um gigante político, nem se fala, né? Tem um animal político e tem a fera política. Eu acho que ele é uma fera política, né? Tem uma sensibilidade e dentro de uma cela ele conduziu, ele comandou esse processo, né? Então, dá inveja.